Muito bem, senhoras e senhores rejuvenescentes, estamos ao vivo para mais um encontro aqui no Bora Rejuvenescer. Para quem vai chegando aí ao vivo, seja bem-vindo. Para quem também está assistindo no replay, espero que esse conteúdo possa fazer diferença para você. A gente está aqui hoje para o nosso sétimo encontro e, como eu gosto sempre de dizer, os encontros se repetem, mas os assuntos não. A gente toda semana conversa sobre um elemento diferente que a gente gosta de colocar aqui dentro do Bora Rejuvenescer como um elemento essencial para a longevidade. E hoje a gente vai falar sobre um elemento que muitas vezes ele é mal compreendido, muitas vezes ele não é associado à área da longevidade e é uma coisa íntima, potente e que faz muita diferença na vida da gente quando a gente compreende a relação entre essas diversas formas que ele tem de se expressar. Eu estou falando sobre criatividade e sexualidade. Poxa, mas que coisa, né, Wallace? Criatividade junto com sexualidade? Pois é, eu vou te explicar aqui pelos próximos momentos que tem tudo a ver, que isso é uma coisa intrínseca da gente, a gente carrega isso, né, como ser humano, essa energia maravilhosa, e ela pode ser usada para várias coisas, inclusive para a criatividade e para a sexualidade. Olha aí as meninas entrando aí, Tia Glorinha, Amandinha. Beijo, sejam bem-vindas. Obrigado aí pela presença. Hoje, como eu estou falando aqui, a gente vai conversar sobre um assunto que muitas vezes é mal compreendido, tem uma visão ainda de tabu, mas aqui no Bora Rejuvenescer a gente não olha as coisas por esse aspecto, né? Os assuntos que são importantes para poder pensar numa vida longa e bem vivida, a gente gosta e vai sempre conversar aqui. Boa noite, lindona também. Então, a gente vai começar a trocar uma ideia aqui, né? Eu gosto de dizer também que quando a gente faz encontros, quando a gente está junto para poder se encontrar com os amigos, com as pessoas queridas, a gente gosta de conversar, de ouvir, de opinar, de discordar, enfim. Então, o chat está aberto aqui para você que está aí ao vivo participando e para quem depois vai assistir ao vivo, vai assistir o replay também, perdão, pode colocar nos comentários aquilo que você acha sobre o assunto, a gente responde todos e lê todos os comentários também, tá bom? Bom, a gente já vem conversando sobre vários assuntos aqui. O objetivo desses encontros, só para poder deixar bem claro, é que a gente vai conversar sobre os 8 elementos que a gente fala dentro do Bora Rejuvenescer, né? E hoje é o nosso encontro número 7. A gente vai ter ao todo 9 encontros, porque o primeiro deles foi sobre a importância do desenvolvimento pessoal para a área da longevidade. Fiz questão de iniciar os nossos encontros trazendo esse tema, que é um tema muito caro para mim, e eu acho que tem tudo a ver com a área da longevidade. Não dá para a gente pensar numa vida de qualidade, uma vida extensa e bem vivida, com a cabeça boa, se a gente não se desenvolve como pessoa, se a gente não olha para as áreas da vida da gente que precisam melhorar. Então a gente precisa aprender a se destravar ao longo da vida e caminhar. Então o nosso primeiro encontro foi sobre desenvolvimento pessoal e longevidade. E aí depois sim, a gente começou a conversar sobre os elementos que a gente traz aqui de uma forma unificada dentro do Bora Rejuvenescer. Hoje é o 7º encontro, então a gente está falando sobre o 6º elemento e temos mais 2 encontros para poder finalizar essa série de encontros ao vivo que a gente faz aqui. A Amanda botou aí, ó, adoro esse assunto na forma que nós falamos, eu também. Porque traz um ponto de vista diferente, né? E um ponto de vista que talvez a maioria das pessoas não pense ou evite falar por causa dos tabus que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então vamos lá, eu já quero começar falando com você o seguinte, a gente já conversou sobre vários assuntos, como eu disse, né? E esse elemento, ele às vezes causa uma certa estranheza porque a gente junta criatividade com sexualidade. Então eu já quero trazer uma ideia para você aqui. A ideia de que a energia sexual, ela não é só para o sexo. Ué, mas como assim? A energia sexual não é só para o sexo? Pois é. A gente tem dentro do nosso cérebro um sistema chamado sistema límbico. E eu já vou te explicar o que isso é. Mas basicamente o sistema límbico, ele gera uma das energias mais potentes que o ser humano tem. Essa energia límbica, né? Ou o nosso chamado cérebro emocional, como a ciência gosta de dizer. E isso é um combustível, é uma energia vital, uma energia de vida. É um combustível para os nossos desejos, para a nossa criatividade, para as nossas realizações. Então a gente tem dentro da gente uma energia
que pode ser canalizada para os nossos objetivos de vida e não só para a área da sexualidade. Olha que coisa legal. E a gente vai conversar ao longo da noite sobre isso. Então, a primeira coisa que é legal a gente entender, esse chamado sistema límbico, que geralmente é chamado de cérebro emocional pela ciência, é um conjunto de estruturas cerebrais, então na parte interna do nosso cérebro, e ele é considerado um centro de processamento das nossas emoções, da nossa motivação, da nossa memória e dos nossos comportamentos de sobrevivência. Então eu tenho certeza de que se um leão aparecer na sua frente, mesmo que você não corra muito, você vai ganhar uma energia absurda para sair correndo do leão. Então a gente tem realmente uma força vital muito grande quando a gente fala, né, de motivação, de desejos, de criatividade, de comportamentos de sobrevivência. Então é legal a gente compreender que essa energia do sistema límbico, ela não é utilizada somente para a área sexual. E quando a gente aprende a utilizar essa energia, aí a gente consegue fazer coisas extraordinárias, porque quando a gente consegue dar uma direção para uma energia que muitas vezes a gente nem sabia que existia para isso, a gente consegue acender uma chama de desejo, de realização que antes a gente achava que só aparecia de vez em quando alguém mexia lá com as nossas emoções. Mas não, a gente pode canalizar essa energia, que é uma energia da vida, uma energia sexual, para a área da criatividade, para a área da realização. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Falar um pouco sobre criatividade e sexualidade. E aí eu já quero começar falando com você o seguinte: a gente sabe que existe, né, sobre esses assuntos, um certo tabu, um tabu silencioso, né, que passa pela vida de muitas pessoas à medida que a gente vai envelhecendo. Então é muito comum a gente acreditar em algumas coisas que não são verdadeiras, que são estereótipos, são mentiras culturais que a gente vai repetindo. Então uma delas é a ideia de que o desejo diminui com a idade, e isso não é verdade. A ideia de que sexualidade é coisa só para jovem, isso também não é verdade. E a ideia de que gente velha não pensa nessas coisas, não pensa sobre sexualidade, isso também não é verdade. Então quando a gente começa a repetir certas frases, certos conceitos, a gente começa a criar estereótipos. E sabe qual é o perigo disso? O perigo é que quanto mais a gente repete um estereótipo, ou seja, eu já estou velho demais para isso, daqui para frente as coisas só vão piorando, a gente vai repetindo essas frases. Ah, esqueci de uma coisa. Ih, será que eu estou ficando velho? Quando a gente fica repetindo essas coisas, a gente vai criando estereótipos. E a tendência é que conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai começar a achar que a gente realmente está vivendo esses estereótipos. Então algumas coisas começam a se realizar na nossa vida de tanto que a gente repete. Às vezes a gente pensa assim, ou fala isso, né? Ah, cara, pô, velho é tudo ranzinza, velho é tudo reclamão. Aí o que acontece? A gente vai ficando velho e acredita que a gente tem todo o direito de ficar reclamando sobre a vida. Então a gente começa a viver o estereótipo. Mas será que todo velho tem que ser reclamão? É lógico que não. A pessoa idosa, a pessoa mais velha, ela pode ser ativa, ela pode ser comunicativa, ela pode ser uma pessoa interessantíssima, porque ela já tem experiência de vida em várias áreas. Então, que bobagem é essa que a gente vive repetindo? E sobre essa área da sexualidade, esses tabus silenciosos, esses estereótipos, a gente costuma repetir. E isso não é verdade. Isso funciona muitas vezes como uma mentira cultural. E aos poucos, esses tabus ou esses estereótipos vão criando uma barreira para que a gente possa expressar a nossa vitalidade, para que a gente possa expressar os nossos desejos, sabe? A nossa vontade de realizar coisas, de ter tesão pela vida mesmo, sabe? De viver intensamente. Então a gente começa a colocar e repetir estereótipos que vão fazendo com que a gente vai criando barreiras para isso. E o que poderia para a gente ser uma fonte de energia, que é essa energia sexual, essa energia límbica, uma fonte de expressão criativa da nossa vida,
vai, na verdade, virando um terreno de vergonha, de silêncio, de constrangimento, onde a gente vai evitando conversar sobre essas coisas e vai aceitando, né, mais do que sentindo, vai aceitando de que isso é verdade, de que a gente não tem mais energia para fazer as coisas, de que pensar essas coisas é só para gente jovem, uma tremenda bobagem, né? Mas se a gente tivesse uma outra forma de lidar com isso, será que não seria interessante para a gente poder pensar sobre esse assunto? Para a gente poder conversar sobre ele de uma forma mais ampla, mais aberta, entendendo por que ele é importante para a vida da gente? Será que não seria legal isso? Então, como eu estava dizendo, é muito comum as pessoas falarem que sexualidade não tem nada a ver com criatividade, ou estranharem quando a gente fala isso. As pessoas acham assim, olha, uma coisa é a sexualidade que tem a ver com o corpo, com as sensações, com o desejo, e outra coisa é a mente, criatividade. E aí as pessoas imaginam o quê? Que criatividade é coisa só para artista, né? Então a pessoa está ali escrevendo um poema, fazendo uma música, e que criatividade está ligado só à área artística, e que sexualidade é uma outra coisa. Então a gente costuma ver essas coisas separadas. E o que acontece? Aos poucos, essas crenças, essa ideia de que as coisas são separadas, de que criatividade é só para artista, de que sexualidade é uma coisa que quando chega uma certa idade, você já não tem mais que olhar para isso. Isso vai virando um tabu, isso vai matando aos poucos aquilo que tem de mais vital dentro da gente. E aí a gente vai começando, como eu falei, a dizer várias coisas. Ó, eu não tenho mais idade para aprender. Tem muita gente que fala isso, né? Chega assim, ah, não, já passou meu tempo dos estudos, eu já não tenho mais idade para aprender as coisas do jeito que eu era antes, não. E a pessoa repete isso e ela coloca para fora esse comportamento, ela age assim. Aí o Arleyzão, meu irmãozão, tá na área aí, seja bem-vindo, meu querido, boa noite para você e para todo mundo aí, tá? Para as meninas também. Manda um beijo aí pra Aline e pra Vavá. Então, a gente está falando aqui, Arley, sobre criatividade e sexualidade, né? De como as pessoas costumam olhar para esses assuntos como coisas separadas. Criatividade é só para artista, para fazer música, pintar e coisa parecida. E sexualidade é uma coisa que é só para jovem, e quando a pessoa fica mais velha, já não é mais um assunto para ser falado sobre a pessoa mais velha. Então a gente vai criando esses estereótipos. E aí a gente começa a repetir e falar frases que a gente foi criando ao longo da vida. Já estou velho para essas coisas, meu tempo de ter desejo já passou, hoje em dia eu quero ficar quieto só no meu canto, não quero me envolver com ninguém. Que criatividade, como eu falei, é só para quem faz arte, então o artista está lá no teatro, o cantor, o músico, criatividade é só para essa pessoa, que a criatividade não tem nada a ver com a minha vida, que a minha vida muitas vezes a vida da gente vira uma repetição, uma rotina tão monótona, e a gente poderia muitas vezes fazer a mesma coisa de um jeito diferente, buscando ser criativo no dia a dia para poder exercitar essa capacidade que todos nós temos, não é só o artista. Por isso a importância desse assunto. E aí a gente repete essas coisas, né? Não tenho criatividade, sexualidade é só para gente mais jovem. Então essas visões, e isso que eu queria que você entendesse aqui hoje, que você está me assistindo aqui, seja ao vivo ou depois no replay. Essas visões são visões incompletas sobre quem nós somos, e essas visões elas nos empobrecem como pessoa. Elas tiram da gente uma capacidade, uma qualidade que nós temos para poder colocar energia nas coisas e na vida, e a gente muitas vezes aceita isso, se empobrece como pessoa e depois fala que vive uma vida triste, uma vida sem graça, uma vida monótona, porque deixou de exercitar, deixou de olhar para o lado do desejo. Aí o Arley botou aí, existem técnicas para explorar mais a criatividade no dia a dia? Sim, tem algumas técnicas, eu vou falar sobre algumas mais pro finalzinho, daqui a pouco, e a gente pode pensar em outras, porque cada um de nós tem uma forma diferente de buscar a criatividade. Um exemplo, eu sou apaixonado por violão, eu amo tocar violão, toquei violão durante muitos anos.
Se por acaso eu voltar a estudar violão, para mim vai ser assim, um imunizante para minha vida, né? Vai me fazer expressar minha criatividade através da música. Tem outras pessoas, a Amanda, por exemplo, adora bordar. Então, para poder exercitar a criatividade, ela vai lá, ela escolhe as cores que ela vai utilizar, ela, sabe, faz o desenho. Tudo isso a gente está falando de criatividade artística, mas também tem a criatividade no dia a dia. Voltando no nosso primeiro encontro, que a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você se desenvolve como pessoa, mais você aprende a pensar fora da caixa, sabe? Então, muitas vezes, para resolver uma coisa na sua vida, você só sabe resolver de um jeito. E aí, quando você passa a conversar com outras pessoas, passa a ler sobre vários assuntos diferentes, isso vai estimulando áreas cognitivas no seu cérebro e você vai aprendendo a pensar de forma criativa para resolver o mesmo problema. Então, existem várias formas da gente exercitar a criatividade, tá? Depois eu vou trazer aqui umas 3 ou 4 para a gente poder, né, buscar instigar isso, mas você pode pensar principalmente naquilo que faz você entrar em estado de flow, né, que é aquilo que faz você perder a noção do tempo, que você sabe que é um talento que você tem, que você aprende mais rápido do que as outras pessoas, que você faz com facilidade. Para outras pessoas é difícil, mas para você é uma fonte de expressão da criatividade. Pensar sobre o mesmo problema, como é que ele seria resolvido por você, pelas outras pessoas que convivem com você, para você olhar diferentes pontos de vista. Então, ser criativo também é você ter empatia sobre a visão de mundo das outras pessoas. Tem diversas formas de você exercitar a criatividade. O importante é que quando você olha para esse assunto com interesse e passa a buscar motivos, passa a buscar conhecimento para melhorar a sua criatividade, aí você vai vendo que tem formas próprias que você pode utilizar para poder melhorar a tua criatividade. A Isabela entrou, seja bem-vinda. A Amanda botou aí, desenho e atividades cerebrais, quebra-cabeça, palavras cruzadas também ajudam. Ajudam também, você ganha conhecimento, aumenta o vocabulário, melhora a sua cognição, tudo isso estimula também a parte criativa, né? Então, vamos continuar aqui e vamos pensar o seguinte. A energia sexual, essa energia límbica que a gente está falando aqui, do sistema límbico, essa força vital que a gente carrega com a gente, que serve para gerar vida no mundo, mas que também é uma energia que, quando não pode ser canalizada na área sexual, pode ser transformada em uma energia potente para desejos e realizações e partes criativas. Essa energia sexual, ela não é só para o sexo. É uma força vital que atravessa todo o nosso corpo. E isso que eu estou falando aqui, isso que a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer, não é uma coisa que eu estou inventando, tá? Existem diversos estudos sobre isso. Eu vou trazer só 2 casos aqui para poder ilustrar. Tem um psiquiatra que é muito famoso, que foi discípulo do Freud, e há 100 anos atrás ele já falava isso, que é o Carl Jung, que é um cara que eu me interessei muito recentemente pela ideia dos arquétipos que ele explica, e eu acho muito legal. E essa ideia dos arquétipos me ajudou a entender várias coisas que eu vejo no mundo, né? Mas isso é papo para um outro tipo de conteúdo. Mas o Carl Jung, que foi um discípulo do Freud, no início do século passado, ou seja, 1900 e início do século, né? Então tem 100 anos que ele falava isso, ele dizia que a libido, essa energia do desejo, ela não é só sexual. Então ele pegava ali carona do que o Freud já estava, né, tentando explicar, que a energia sexual ela é a principal, e o Jung falando, não é só para o sexo. Essa energia da libido, ela não é só sexual. Então, para o Jung, e ele fala isso em diversas obras, diversos estudos dele, diversos textos que foram muito validados pela ciência, ele fala que é uma energia psíquica geral assim, do nosso corpo. É como se fosse uma força vital que se manifesta no nosso processo de vida, sabe? Que traz desejo para a nossa vida, de alcançar objetivos, de cumprir propósitos. Parece que aquela obsessão que algumas pessoas têm para poder realizar coisas. Enquanto não consegue terminar de realizar aquilo, a pessoa está com uma chama ardente, colocando toda a intensidade da vida dela para realizar aquilo. Então, para ele,
É uma força vital que se manifesta na nossa vida, na criatividade, na espiritualidade e em tudo aquilo que a gente faz. Então, ele já falava isso há 100 anos atrás, né, de que a libido ela não é só sexual, ela serve também para se expressar na nossa criatividade e na nossa espiritualidade também. Sérgio entrou aí, já mandou ali, ó, boa noite, filho, Deus te abençoe. Você também, paizão, seja bem-vindo aí, tá? Aí, a gente está trazendo aqui um exemplo do Jung, né, que foi um grande psiquiatra, né, suíço, que foi discípulo de Freud e tal, e ele expandiu essa ideia do Freud de que o desejo, a libido, ela não é só do sexo, ela também se expande para outras áreas. E isso é muito interessante para a gente poder olhar para as realizações da vida, como eu falei. E teve um estudo muito interessante em 2013, num periódico muito famoso e muito considerado dentro da área da psicologia, que é o Jornal de Personalidade e de Psicologia Social. Em 2013 publicaram um estudo lá que os pesquisadores eles fizeram o seguinte: eles pegaram pessoas que tinham desejos sexuais, tinham afetos, tinham emoções reprimidas, ou seja, eles não conseguiam realizar aqueles desejos de alguma forma. Então a pessoa tinha emoções que estavam reprimidas e que por algum motivo eles não conseguiam colocar para fora, não conseguiam expressar isso, e pediram para essas pessoas focarem nessas emoções com bastante intensidade e pediram para elas produzirem obras criativas. Aí pode ser pintura, escultura, colagem, o que você quiser fazer. Aí as pessoas começaram a se expressar. E o resultado que eles chegaram foi impressionante, assim, porque as pessoas conseguiram produzir trabalhos significativamente mais criativos do que aquelas pessoas que não tinham desejos reprimidos. Então vamos lá, vamos pensar, sei lá, no Shakespeare, que escreveu, né, o Romeu e Julieta. Ali tem uma história de amor. Aí a gente não sabe se, por exemplo, foi uma história de amor que o Shakespeare não conseguiu viver. Sabe, um afeto que ele idealizou tanto e aquilo virou uma força tão grande dentro dele que ele escreveu uma obra sensacional que dura até hoje. E assim a gente vê pessoas que realizam coisas criativas, como escrever música, os grandes cantores e artistas que a gente tem. Muitas vezes são experiências, emoções, desejos que essas pessoas tinham de viver de um jeito que elas não conseguiam, estava reprimido aquilo. De amar uma pessoa que ela não ia ter acesso, sabe? De ter um amor platônico. Quantas e quantas canções não são escritas todo dia por amores platônicos? Então, o desejo que não dá para se manifestar pelo desejo sexual, que a pessoa não consegue ter proximidade ou não consegue realizar aquele desejo, às vezes uma pessoa que partiu, né, alguém que ficou apaixonado por alguém e não conseguiu mais ter a presença do seu amor. Quantas e quantas emoções reprimidas que, como não conseguem ser expressas dentro da área sexual, são utilizadas como uma força criativa para produzir obras, poesias, música e tantas outras coisas. Tem gente que vai para o empreendedorismo, usa a criatividade para construir empresas que solucionam problemas que a gente tem no dia a dia. Por quê? Porque ficaram com um incômodo, tinha alguma coisa reprimida ali que não dava para poder se expressar e ela usou essa força direcionada para a inteligência, para a criatividade, para o desejo de construir algo útil para os outros. Estou me lembrando aqui de diversas mães, né? A mãe do Cazuza, outras mães que perderam seus filhos de uma forma trágica, que depois criaram associações, instituições para poder proteger pessoas, para poder mobilizar a sociedade para determinados assuntos. Quantos e quantos assuntos que surgiram no mundo porque as pessoas tinham um desejo, sabe, de realizar algo, de colocar algo para fora. E essa força que move essas pessoas está muito ligada a essa energia vital, essa energia límbica de realização e de desejo, mas que não é o desejo utilizado para o sexo, é o desejo utilizado para a realização, para a criatividade. Tá claro isso? Será que está dando agora para ver como é que existe uma ligação, existe uma transformação que é possível ser feita da energia sexual para a energia criativa, para a energia do desenvolvimento como pessoa? Tá claro isso? Vocês estão conseguindo pegar aí? Que pode deixar nos comentários aí se
bota aí um sim, então bota um joinha. Se o que eu estou falando aqui não está parecendo nenhuma loucura, só para vocês aí, se vocês estão entendendo isso que eu estou falando, né? Eu queria muito ter esse feedback aí, se for possível, tá? E aí, esses pesquisadores lá de... O Arley botou aqui sim, beleza. A Agni também está presente aí, seja bem-vindo, tá? Renanzinho também chegou, sejam todos bem-vindos aí. A gente está falando aqui sobre criatividade e sexualidade, tá? E como que esses dois assuntos estão ligados na área da longevidade. Eu estou explicando aqui que a criatividade e a sexualidade são formas de expressar uma energia vital que a gente tem, né? Boa noite Renanzinho, boa noite Agni. É uma energia vital que a gente tem, a energia que muitas vezes a gente acha que só serve para o sexo, a energia sexual de gerar vida. A gente também pode ter essa energia canalizada para outros desejos, desejo de realização, desejo de conquista. Então tem gente que é muito tarada pela vida, que vive com muita força e intensidade. E isso é uma energia vital que vem do nosso sistema límbico. Essa energia límbica tem a ver com criatividade e com sexualidade. Tem muitas pessoas... A Agni botou, eu trabalho isso no Tantra. Pô, legal, tá vendo? Então assim, não somos aqui no Bora Rejuvenescer nem tão loucos assim. Tem outras pessoas também que estão abordando esse assunto. Legal, bacana, Agni. Que a gente tem realmente esse canal, né, essa energia límbica que pode ser utilizada para outras áreas. E aí, nessa pesquisa que eu estava falando aqui de 2013, os pesquisadores também viram o seguinte: não é só a energia sexual. Quando a gente está movido por uma grande emoção, quando a gente está movido por uma intensidade emocional, como a raiva também, por exemplo, a gente também consegue canalizar para outras coisas. Então é importante, quando a gente pensa, por exemplo, sobre a raiva, que eu falei aqui, né? É importante a gente pensar o seguinte: como é que a gente pode lidar com a raiva? Sobretudo, aprendendo a não usar a raiva contra as pessoas, mas usar a raiva para se motivar nas coisas. Então, quando você percebe que você está com raiva da tua situação, do que estão falando de você, da forma como a tua vida está sendo lidada no dia a dia aí, teus problemas e tal, você fala assim, cara, eu preciso mudar isso, eu não quero mais ficar ouvindo isso que estão falando de mim. Você fica com raiva, você fica com uma emoção ali, sabe, reprimida, que você não vai botar para fora em cima das pessoas. Aí você fala o seguinte: então, beleza, a partir de hoje eu estou decidido, eu vou começar a estudar, vou fazer uma outra faculdade, vou me desenvolver como pessoa, eu vou botar currículo, eu vou, enfim, fazer outra coisa. Aí você está fazendo o quê? Você está usando a raiva como motivação, né? Gerando uma energia que você não vai jogar nas pessoas, você vai jogar em alguma realização. Então eles perceberam que outras emoções também podem ser canalizadas desse jeito. Só que a gente sabe que a energia vital, a energia que a gente usa para a criação da vida, a energia sexual, ela é uma das mais fortes que a gente tem, porque é a energia da vida. Então, a gente sabe que ela é uma das mais fortes, mas a gente também tem outras emoções, outras formas de canalizar aquilo que a gente está passando para poder ligar à área dos desejos e realizações na vida. Então, o que a gente pode concluir até agora aqui? De que a nossa energia límbica, essa energia que a gente tem, quando ela encontra um canal de expressão, que muitas vezes não vai ser só a área sexual, ela vira uma potência criativa. Ela vira uma fonte inesgotável de energia para perseguir um objetivo, para realizar determinadas coisas na vida. Mas quando a gente não encontra essa energia, quando a gente não olha para essa energia, aí essa área ela adoece, ela fica enfraquecida. Por isso que a gente precisa olhar para isso quando a gente fala de longevidade. Porque se a gente está pensando em viver longos anos e a gente quer viver esses longos anos com qualidade, pensando pelos próximos 30, 40, 50 anos pela frente, a gente precisa ser conhecedor de como canalizar a nossa energia para poder usar para as coisas que vão levar a gente para onde a gente quer ir. Para os nossos desejos, objetivos, né, para onde a gente quer chegar em determinadas metas da vida. Como é que a gente canaliza essa energia para lá? Só para dar uma boa noite aí, o Nico entrou aí, Betinho, seja bem-vindo, Regina, o Léo também está aí, sejam todos bem-vindos. Tá? A gente está falando aqui sobre um canal de longevidade, a gente fala sobre
Hoje a gente está falando sobre o elemento criatividade e sexualidade, de como que a gente pode usar essa energia vital que a gente tem, que muita gente associa que só serve para a área da sexualidade, para gerar vida, para a criação da vida, mas também que a gente pode canalizar para outras áreas e estimular a nossa criatividade no dia a dia. Então, o mais legal disso tudo é quando a gente aprende que dá para transformar essa energia sexual, né, que a gente está chamando aqui de libido, de força vital, de energia límbica, quando a gente tem consciência que dá para transformar essa energia para a área da criatividade, aí a gente fica com um superpoder. Porque tem muitas pessoas, vamos pensar, missionários ligados à área da religião. Tem muitas pessoas que escolhem o celibato, não se envolvem sexualmente com outras pessoas, né? Então, o que a pessoa faz? Ela tem uma energia, ela tem uma usina de energia ali dentro dela que, se ela não consegue canalizar para a área da sexualidade, porque foi uma escolha dela, ela canaliza para outras coisas, ela faz projetos assistenciais maravilhosos, ela gera uma energia, sabe, de cuidar das pessoas absurda. Então isso vira uma fonte de energia para ela. Então ela canaliza a energia sexual para a área criativa, para a área do desenvolvimento. E aí a Amanda botou aí, verdade, usa a energia para projetos. O Léo botou aí, ó, boa noite, povo, entrei para ver o tema, tô na rua, não consigo acompanhar. Tudo bem, meu parceiro, depois você assiste o replay, que assim que acabar aqui a gente já deixa disponível, e espero que você goste aí do conteúdo que possa acrescentar para você, tá? A Amanda botou aí, ó, tem pessoas que usam isso para projetos e auxílio ao próximo. Pois é, tem gente que se abastece quando serve os outros, né? Na verdade, eu acho que todos nós, o ser humano, a gente começa primeiro a ter uma visão individualista da nossa vida, né? A gente pensa na gente. Aí depois, quando você constitui família, você começa a pensar em você e nos seus familiares. E depois de um tempo, você começa a expandir a sua consciência para as outras pessoas também. Então, servir aos outros, né? Não só buscar coisas para você, nem só para a sua família, servir aos outros é algo que nos abastece. Eu tenho o maior prazer, por exemplo, de vir aqui para poder colocar minha cara aqui na internet, falar e conversar com vocês aqui, porque quando termina a live eu fico ligadaço. Isso aqui é uma fonte de energia para mim, para a Amanda também. Toda vez que a gente faz conteúdo aqui, conversa sobre esses assuntos, isso abastece a gente. Então essa ideia altruísta de colaborar, de servir, é uma forma também de você lidar com essa energia vital, canalizando ela, né, para uma coisa que você sabe que pode mexer com a mente de alguém, pode ajudar alguém a pensar melhor. E é por isso que a gente criou esse canal, né, para poder olhar para os elementos que fazem parte de uma qualidade de vida legal, para viver muitos anos, né, de uma forma diferente, trazendo elementos que fazem diferença na vida das pessoas. A Agni botou aí, eu já tive um cliente que ele estava na dúvida de transferência de cidade. Consegui trabalhar isso no Tantra e ele obteve resposta positiva de se mudar. Pois é, maravilhoso, né? Estava travado ali no pensamento, na forma de lidar com aquilo que estava acontecendo na vida, né? Não tinha parado de repente para olhar de uma forma criativa para aquilo que estava acontecendo que ele poderia solucionar de outra forma. Parabéns, legal demais. A Amanda botou aí, ó, tem fase na vida que a sexualidade está mais proeminente, em outras é canalizada para projetos, e isso não tem a ver com idade. Exatamente. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala criatividade, a gente está abordando esses aspectos aí de projeto, desenvolvimento, formas de solucionar problemas na vida, tudo isso. E a Agni completou aí, ó, foi em relação ao trabalho dele. Sim, beleza, entendi. Então, quando a gente aprende que existe essa força, que dá para a gente canalizar essa coisa para a área da criatividade, da realização e também na área da sexualidade, a gente passa a ter consciência de como utilizar isso. E isso é um superpoder, porque tem muita gente que não tem noção disso. E muitas vezes as pessoas que têm grandes realizações, elas têm noção disso, elas canalizam a energia delas para aquele projeto, e por isso que elas têm sucesso, e por isso que elas conseguem fazer grandes coisas. Porque conseguem canalizar a energia. A pessoa fica quase que obcecada, mas porque ela coloca energia naquilo e aquilo reverte para ela como uma fonte de satisfação também. Então, quando essa energia ela não consegue ser expressa pelo sexo, ela pode ser transformada em criatividade
quando você pode pegar formas criativas que são ligadas à parte da arte, né? Escrever, aprender um instrumento, fazer um projeto, fazer uma invenção, inventar alguma coisa nova que facilite o teu dia a dia. Tem gente que é muito criativa para isso, né? A gente pode também canalizar essa energia para o nosso desejo de realizações, a vontade de conquistar algo que você sempre quis, algo que para você foi grande, a vontade de construir algo que faça sentido. Tem gente que vê a sua realização, por exemplo, dentro do empreendedorismo, de criar uma empresa, sabe, de poder ajudar outras pessoas e as suas famílias a prosperarem também, através do pagamento de salário, sabe, da contribuição para a sociedade com aquilo. Às vezes você canaliza também essa energia para poder construir algo que sirva como um legado da tua vida. Não, eu vou escrever meu livro, até o final da minha vida eu vou escrever meu livro. A pessoa quer escrever um livro. Ou eu vou fazer, sei lá, o meu sonho é gravar uma música, sabe? E entrar no estúdio, gravar com uma banda e tal, porque eu tenho essa vontade, esse desejo em mim. Então a gente pode canalizar a nossa energia para projetos, para realizações, para melhorar a nossa vitalidade, né? De ter energia para começar o dia, sabe? De ter energia para conversar com as pessoas, de se encontrar naquilo que gosta de fazer no dia a dia. É uma coisa muito comum depois que as pessoas, principalmente de mais idade, se aposentam, de não terem projetos para poder continuar, de não terem um propósito. Então é sempre muito importante, a gente conversa muito isso, eu e a Amanda, né? Eu, por exemplo, eu já tinha, há uns anos atrás, o projeto todo da minha vida. Já tinha um projeto todo da minha vida. Eu já sabia que eu ia trabalhar dentro do judiciário e quando eu me aposentasse lá na frente eu ia abrir um escritório de advocacia, porque eu ia ter experiência dentro dessa área e ia advogar até onde desse. Ajudar pessoas, casos pro bono, né, de graça, pegar casos complicados para ajudar pessoas a resolver. Então era uma vontade minha. Aí apareceu o Bora na minha vida, né, Amanda? Apareceu o Bora na nossa vida e aí os nossos desejos, realizações, eles também mudam. Né? Hoje eu imagino outras coisas com esse projeto, de estar falando em outros lugares, de estar chegando em outras pessoas. Né? Então a gente muda os nossos projetos e coloca energia nisso. Quando a gente coloca energia nisso, a gente movimenta essa energia que a gente achava antes que servia só para libido, para essas coisas. E aí a grande virada de chave aqui é justamente entender isso que eu estou falando aqui, e pegando um pouquinho do que eu falei no início, a grande virada de chave para a gente poder aprender a usar esse tipo de energia é entender que o desejo ele não some com a idade, ele muda de forma. Então a gente não precisa achar que em determinada idade já não deve mais pensar sobre determinados assuntos, sabe? Como eu falei no início, a gente tem que tomar muito cuidado com os estereótipos que a gente repete, que a gente, sabe, acaba vivendo depois. Aí a Amanda botou aí, pois é, o Bora veio para rever tudo, pois é. A Agni botou, o Bora, amo essa palavra, pois é, nada mais carioca, né, Agni? Bora fazer, bora marcar, bora ir lá. Então, pô, nada mais carioca como a gente botar o bora rejuvenescer, né? Bora envelhecer com qualidade de vida, bora envelhecer com a mente, o espírito, enfim, com o corpo, bem, né? Cervejaria entrou aí, seja bem-vindo, viu? Então a gente vai pegando o sentido da coisa. É o seguinte, a grande virada de chave, como eu estava falando, é entender que o desejo ele não some com a idade, ele muda de forma, e aí a libido ela pode virar vitalidade pra gente, a potência sexual pode virar potência criativa, e a gente pode transformar isso, utilizar essa energia para outras coisas. Então, sexualidade e criatividade, para a gente poder, né, fazer aqui uma síntese, não são coisas que estão separadas. Por isso que a gente fala de criatividade e sexualidade como um único elemento aqui dentro do Bora Rejuvenescer. Então, criatividade e sexualidade andam juntas. A gente poderia dizer até que elas são dois lados da mesma moeda, né? Estão ali juntinhas ali. E o que a gente pode, então, concluir disso tudo, né? Que libido não é só para o sexo, que criatividade não é só para artista e que a energia
que move o nosso desejo, ela também move a nossa criatividade. É uma coisa só. A gente pode canalizar isso. E o que isso significa quando a gente pensa na longevidade? Que uma pessoa que cultiva o seu desejo constantemente, e aí pode ser o desejo por alguma coisa, pode ser o desejo por alguém, pode ser o desejo por uma ideia. Tem pessoas que deixaram grandes contribuições porque tinham um desejo e atravessaram anos cuidando desse desejo e deixando um legado depois para a humanidade, né? Então, uma pessoa que aprende a cultivar o seu desejo, ela mantém a sua vitalidade por mais tempo, porque ela cria um propósito para a vida. Ela cria um desejo ardente de realizar algo que faz sentido para ela, e ela coloca o desejo dela naquilo. O paizão botou aí, ó, o bora é uma sigla que empurra para frente. Vai! É isso aí, bora! Bora, cara, bora andar, a vida tá andando. Vamos melhorar isso aí, vamos buscar coisas melhores para poder viver melhor. A Amanda botou isso aí, bora, bora. Então, para a longevidade, como eu estava falando, a pessoa que aprende a cultivar o seu desejo, o desejo constante para construir algo por alguém também, né, ou por uma ideia, ela se mantém viva. Ela se mantém com um estímulo, ela se mantém com um objetivo na vida. E isso é muito importante. A pessoa que perde o seu brilho, a pessoa que perde o seu desejo, ela morre antes do tempo. Né? Tem muita pessoa vivendo como se já tivesse morrido, infelizmente. E quando a gente tem consciência dessa energia que a gente está conversando aqui, e de quanto é importante a gente ter propósitos, objetivos e olhar para a área sexual também, para poder manter essa chama ativa, muitas vezes com a idade a parte hormonal afeta a sexualidade. Então vamos cuidar da parte hormonal também. Vamos lá no endócrino, vamos fazer os exames para ver. E a parte criativa, como é que a gente estimula isso? Né? A gente vai dar algumas ideias aqui já já. E para a longevidade, quando a gente se permite continuar criando, ou seja, inventando coisas, buscando fazer a mesma coisa de uma forma diferente, para que a rotina é aquilo que você precisa fazer todo dia. Monotonia é fazer do mesmo jeito, aí vira monótono. Mas você pode fazer a mesma coisa de outros jeitos. Concorda? Você pode fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso é estimular a criatividade. É você buscar fazer de uma forma criativa e diferente a mesma coisa que você faz. Então, a pessoa que se mantém criativa, ela também mantém a sua mente e o seu espírito ativo, independentemente da idade. Então, isso não tem a ver com uma pessoa mais nova. Isso tem a ver com qualquer idade. Então, criatividade e sexualidade, eles são coisas que jogam junto pra gente na vida. Se a gente não exercitar essas duas áreas, aí elas podem atrofiar. Se a gente não der espaço para o desejo se manifestar na nossa vida, seja sexual ou na área criativa, isso vai se escondendo, vai atrofiando. E a gente vai perdendo um pouco da chama de se sentir vivo. E isso é triste. Isso abre caminho para outras doenças da alma, como depressão, sabe, como solidão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Manter o desejo e a chama ativos. E aí como é que dá para a gente cultivar essa criatividade, essa energia, esse desejo também? Primeiro, dando espaço para o desejo. Dando espaço para o desejo. E desejo não é só desejo sexual. Desejo de aprender, desejo de criar, desejo de estar perto de quem a gente gosta, desejo de viajar, desejo de fazer atividades que antes eu não fazia, porque eu quero descobrir como é que é. Então eu preciso me automotivar, eu não preciso esperar alguém me motivar. Porque se motivar é dar motivo para ação. Então eu preciso entrar em ação, eu preciso me automotivar. Então eu preciso dar espaço para o desejo, para continuar desejando melhorar e avançar na vida. Segundo, a gente tem que criar um canal para expressar o nosso desejo, expressar a nossa criatividade. E aí pode ser, como eu falei antes, buscar aprender um instrumento, fazer mais viagens, conhecer mais coisas,
buscar conhecimento através dos livros, ver peça de teatro. A gente tem que abrir os canais para a criatividade nos influenciar, né, e fazer com que a gente também se torne mais criativo. Quero aprender a cozinhar, quero aprender a, sei lá, a reformar minha casa. Não importa o formato, o que importa é que a energia que vai sair da gente vira algo que se manifesta no mundo. O que não dá é para a gente ficar parado, sentado no sofá o dia todo, né, deixando essa energia morrer. E o terceiro ponto, que eu acho que é importante também, que eu falei no início, a questão do tabu sobre esse assunto, né, é a gente perder a vergonha. Perder a vergonha, literalmente, né? Mas é perder a vergonha no bom sentido. A sociedade e a forma como a gente olha para determinados assuntos, mas a gente basicamente vê que na sociedade, naquilo que a gente ouve o tempo todo, seja nos filmes, novelas, forma como a gente conversa com as outras pessoas, parece que a gente tem vergonha do nosso corpo, a gente tem vergonha de ter desejo, a gente tem vergonha de falar sobre sexualidade, a gente tem vergonha de ter prazer. Então a gente tem que se desfazer dessas vergonhas, sabe? Abrir um pouco mais e conversar, porque isso é natural de qualquer ser humano. Desde que você converse sobre esse assunto, ou fale sobre ele de uma forma respeitosa, igual a gente está fazendo aqui, né? Não há nenhum problema. A gente precisa colocar esses assuntos em pauta. Porque como é que você quer olhar para a sua vida, para poder viver muitos anos, viver bem, se você não olhar para a área da sexualidade, para a área do desejo, que influencia em tantas outras áreas na tua vida, na tua relação a dois, na tua relação com os outros, nos projetos de vida que você quer ter ou quer fazer, ou está fazendo, mas está vendo que está sem energia para aquilo. Então é importante a gente olhar para isso, a gente se desapegar da vergonha para falar sobre esses assuntos que fazem parte da vida de todo ser humano. Então a gente precisa ter mais liberdade para conversar sobre isso. E quando a gente começa a ter mais liberdade para conversar sobre isso, a gente consegue ter mais longevidade, porque a gente passa a olhar para a vida como um todo. A gente olha para a vida como algo realizável lá até o final. É uma área da vida que a gente vai ter que olhar. Certo? Aí a Amanda botou aí, ó, visitar centro cultural, exposição, museu, tudo isso ajuda a inspirar. Sim, é uma área da criatividade. Como eu falei antes, cada pessoa tem uma forma diferente de sentir que estimula a sua criatividade. Alguns são mais ligados à leitura, outros gostam mais de conversar com os outros gostam mais de filme. Enfim, quando a gente abre a nossa mente para poder buscar aquilo que muitas vezes não é o óbvio, o conhecimento, sabe, mais aprofundado das coisas, não só o conhecimento superficial que está muito nas redes sociais, a gente começa a abrir caminhos dentro da gente para poder olhar as coisas de um outro olhar. Tem tantos artistas que são muito criativos, que fazem a gente pensar na vida de uma outra forma, que a gente poderia aproveitar isso. A gente às vezes consome tanta bobagem no dia a dia, né? Então, assim, eu tenho certeza que a Amanda está pensando assim, mas meme também ajuda na criatividade, né, Amanda? Você gosta, né? Meme. Mas tem meme que é muito criativo mesmo. Tem gente que parece que é artista para poder produzir meme. Eu acho que é uma das formas de criatividade também. Acho que tem um museu do meme em algum lugar. Amanda, se tu souber, bota aí pra galera aí, que eu acho que tem um museu do meme. Foi aonde? Foi em Minas. Não é museu não. Calma aí, deixa eu corrigir. Em Minas, uma das nossas amigas lá falou pra gente que estava tendo uma exposição do meme, uma coisa assim, né? Então tu vê, já está virando exposição artística, trazer o meme, que são formas criativas de olhar para a vida, né? Para olhar das coisas trágicas da vida de uma forma mais criativa, né? Então, assim, estou finalizando aqui já esse nosso encontro, estamos aqui com quase 50 minutos. Aí a Ana entrou aí. Ana, seja bem-vinda. A gente está quase finalizando já aqui o nosso encontro, mas daqui a pouquinho eu já vou colocar o replay no perfil se você quiser assistir, tá? Tá bem legal. A gente está conversando hoje sobre criatividade e sexualidade e falando sobre a importância desse assunto para a área da longevidade. A Agnes botou para a Amanda aí que ama essas coisas também e pescar, ela ama pescar. Pois é, tem tantas coisas que dá para a gente observar na natureza também, né, Agnes? A gente olha para a natureza e vê formas tão criativas, tudo de uma forma tão dinâmica acontecendo, que a gente faz às vezes algumas comparações, algumas metáforas sobre coisas que acontecem com a gente e a gente se sente melhor
né? Aí a Amanda botou a exposição de meme no CCBB de Minas. Quem tiver a chance de ir em Minas ou estiver assistindo aí, for de Minas, dá um pulinho para conhecer lá, que eu acho que ainda está em cartaz. Bom, então é isso, gente. Olha, só para a gente poder finalizar, eu queria só deixar um desafio para quem está assistindo a gente aqui, né? Estava até agora aqui comigo, né? Identifica em você um desejo de realização, um desejo que você tem guardado com você aí, sabe? E busca, pelo menos fazer esse exercício depois da nossa conversa de hoje. Busca identificar qual é o desejo que poderia fazer uma diferença para você na sua vida. Pode ser uma coisa pequena, não precisa ser nada grande, sabe? O desejo que você tem guardado aí para poder realizar, e tenta dar um passo. Às vezes nem vai realizar agora, mas tenta dar um pequeno passo para realizar esse desejo até semana que vem. Para que quando chegar na próxima live, ou então quando eu botar o replay aqui, você botar nos comentários ali, Wallace, olha, essa semana deu um passozinho lá no desejo que eu tinha. Eu marquei de novo lá com um amigo para a gente poder, sei lá, fazer uma música juntos. Ou algo assim, que isso faz muito bem, isso move energias boas e desejos legais dentro da gente. Isso é muito importante para a gente poder viver longos anos e anos de qualidade daqui para frente, tá bom? Pode ser algo que você queria escrever, pode ser, sei lá, começar um projeto que está aí na tua gaveta, que está faltando só você dar o pontapé, que depois dessa live aqui, desse encontro aqui, você sinta estímulo para pega lá, pega o projeto, dá o primeiro passo. Escrevi o primeiro capítulo do meu livro, que eu vou lançar, tá ótimo. Dá o primeiro passo, que depois que dá o primeiro, você vai seguindo em frente e busca olhar para os desejos que você tem e busca ouvir a si mesmo, porque a gente, quando consegue ouvir aquilo que a gente está sentindo, as nossas demandas internas, né, a gente vive mais feliz. Quando dá para colocar isso em prática, com criatividade, com amor, colocando energia naquilo que a gente gosta, a gente vive melhor. E é por isso que a gente conversa sobre esses assuntos aqui, tá bom? Obrigado pelo tempo de quem ficou comigo aqui ao vivo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação de todo mundo aí. A Amanda botou aí, meu pai ama pescar também, é verdade. Tio Dário adora. Já passou até aniversário dele pescando, né, Amanda? Preferiu passar aniversário pescando com os outros do que tá cantando parabéns junto com a gente. Mas é porque ele ama mesmo e tá certíssimo. São tantos anos que a gente tem de vida para fazer aniversário. Um deles ele escolheu passar pescando. Adorou e fez muito bem para ele colocar essa energia para fora, né? Então valeu, gente. Obrigado, tá, pela atenção de todos vocês, obrigado pelo tempo e espero que tenha colaborado aí para poder trazer algumas noções desse assunto dentro da área da longevidade. Semana que vem vai ser o nosso encontro número 8. Estamos caminhando já para o finalzinho, serão todos somente 9 encontros desse formato que a gente está fazendo aqui. O Renan botou que prefere comer peixe. Eu também, Renan, adoro peixe. Acho que eu prefiro comer mais do que pescar por enquanto. Mas de repente pode ser uma coisa que eu venha a gostar algum dia, né? A tia Mana tá aí também, adorou o assunto de hoje. Obrigado, tia Agni, botou ótima noite. Ótima noite para vocês também, tá? Um beijo no coração, uma ótima semana e pense aí no desejo que você tem aí guardado e busca colocar para fora, dá o primeiro passo em relação a isso que vai te fazer muito bem, tá bom? Até semana que vem, então, a gente volta para conversar sobre mais um assunto aqui ligado à área da longevidade. Beijão, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!